Celestial, Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos, Mestre querido, suplicando-te teu amparo e teu concurso. Envolva-nos, Senhor, a todos nós, nas vibrações de paz, de saúde e de equilíbrio, e abençoa, Senhor, o nosso encontro dessa noite. E rogando-te teu amparo e teu auxílio, que lhe pedimos a permissão para dar iniciada a nossa reunião. Se conosco, Mestre querido, hoje, agora e sempre, e por toda a eternidade. Uma boa noite para todos, né? É uma alegria poder recebê-los aqui nessa noite na nossa sala de reunião virtual do Caravana de Luz, né? Nós vamos dar sequência aos nossos estudos de hoje, né? Hoje, iniciando o mês de junho, né? Hoje é a primeira sexta-feira de junho, né? Nós temos uma programação muito interessante aí esse mês, né, de junho, e vamos iniciá-la hoje com a nossa companheira, expositora e doutora Angelina, né, que vai trazer para nós o tema Use a inteligência e alcance seus objetivos. Tema interessante, né, Angelina? Use a sua inteligência e alcance os seus objetivos, né? Vamos ver o que tem nesse tema aí, né? O que é que você vai nos ensinar a usar a inteligência para alcançar os nossos objetivos. A palavra está com você, meu Angelino. Qualquer coisa que precisar, está na sua ordem. O Ricardo também está aí na sala, precisa de qualquer coisa, vou projetar alguma coisa, precisar de alguma ajuda, ok? Sucesso aí. Tudo bem. Boa noite a todos. É com grande alegria, né, que nós estamos aqui hoje para darmos continuidade aos estudos da nossa sexta-feira, né, nossa reunião pública de sexta-feira online. E é com uma alegria muito grande que nós vamos trazer esse tema, use a inteligência e alcance seus objetivos. Nós vamos colocar aqui uma apresentação, e a passagem evangélica que nós escolhemos para nós começarmos as nossas reflexões está em João, no capítulo 8, versículo 32. O que Jesus nos trouxe? Que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecereis a verdade maior, e a verdade irá nos trazer, nos levar à conquista da felicidade, à liberdade. Então, vamos ver quem somos nós, né? Que é o Espírito. Questão 23, lá do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica da codificação kardeciana. E a resposta dos espíritos é muito interessante, né? A resposta a Kardec é que somos espírito, o princípio inteligente do universo. A inteligência maior é o Pai, Deus, né? Questão primeira do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós, espírito, criados por Deus, somos o princípio inteligente do universo. Então, a individualização do princípio inteligente, que viemos da inteligência maior, a inteligência suprema, que é Deus. E na questão 24, Kardec pergunta se espírito é sinônimo de inteligência. É muito interessante o questionamento dele, né? A linha de raciocínio do codificador. E a resposta que ele recebeu dos espíritos é que a inteligência é um atributo essencial do espírito. E hoje nós vamos ver que a inteligência é muito mais do que nós imaginamos. Porque, por vezes, qual é a ideia que nós temos de inteligência? De instrução, de conhecimento. Então, pensamos que somente aqueles que têm a oportunidade de estudarem, de fazerem cursos, que têm inteligência, que podem desenvolver inteligência. E nós vamos ver hoje que a doutrina espírita nos traz que todos somos inteligentes. Todos temos uma inteligência a ser desenvolvida,
burilada e trabalhada. Então, o nosso tema é use a inteligência que todos nós temos e alcance seus objetivos. Quais são os nossos objetivos diante da vida? Às vezes nós vamos falar, meu objetivo é estudar, é trabalhar, é ter uma boa casa, é ter condição de criar meus filhos dentro de boas escolas, dar a eles um certo conforto, né, material, fazê-los também estudar, fazê-los depois desenvolver a própria vida. E cada um de nós tem os seus objetivos. Mas qual que é o objetivo do espírito, que somos todos nós, na encarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós viemos, aportamos a encarnação? Encarnamos na Terra. O que nós estamos fazendo aqui? Então, o inicinho da resposta, a resposta é bem mais ampla, mas o inicinho da resposta é o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, é muito interessante nós percebermos que saímos da mão do Criador, todos, em igual condição. Simples e ignorantes. Simples quanto à moralidade, ignorantes quanto ao conhecimento. Todos saímos desta forma. Temos várias oportunidades de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, inclusive da inteligência, e todos chegaremos a um ponto comum, que é a perfeição. E que perfeição é essa? Nos dizem os benfeitores espirituais que a perfeição, ela se desenvolve em duas asas. A asa do intelecto e a asa da moralidade. E é muito interessante que para um pássaro voar, as duas asas precisam de estar em equilíbrio. Então, para que nós alcancemos essa perfeição, a suprema felicidade, precisamos de evoluir tanto intelectual quanto moralmente. E o que nós percebemos? Nós percebemos hoje um desenvolvimento intelectual muito grande da nossa população mundial. Né? Nós temos assim, desenvolvimentos tecnológicos maravilhosos. Somos capazes de fazer coisas que algum tempo atrás era impossível. Hoje, às vezes, durante um ultrassom ou às vezes exames mais sofisticados de imagem, conseguimos detectar uma lesão num bebê que está sendo gerado, num feto. E às vezes conseguimos fazer a correção por cirurgia intraútero. É um desenvolvimento maravilhoso. Mas nem sempre a moralidade tem acompanhado, no nosso órgão atualmente, esse desenvolvimento intelectual. E nós vamos ver como que essas duas asas em equilíbrio são fundamentais para que possamos atingir essa perfeição. Então, nós temos que usar a inteligência para alcançarmos esta perfeição, que é o grande objetivo, que também faz parte a aquisição de questões para a vida material. A vida da gente é feita, né, de vários setores. Nós temos que desenvolver a questão intelectual, a questão moral. Então, assim, são vários os fatores a serem levados em consideração. Mas somos, em essência, espírito. Ora, neste momento, encarnados num corpo de carne na Terra, no planeta Terra. Essa é a nossa condição atual. Então, a inteligência é um atributo natural do espírito. Porque vocês viram que isso está no próprio conceito de espírito, princípio inteligente do universo. A inteligência não surge no homem com estudos e conhecimentos. Não é só a inteligência intelectual. Ela está presente no ser, então todos nós
e deve ser desenvolvida todos os dias. Isso é que é a questão que nós queremos chamar a atenção. No livro Nada Resiste ao Trabalho, de um casal de autores, da Jo Andrade e do Roosevelt Chá, o capítulo 7 é exatamente a temática que nós estamos trazendo hoje. E eles colocam a inteligência como atributo natural do espírito, tudo com pesquisas dentro da doutrina espírita, e que nós devemos desenvolver todos os dias. Então, é um trabalho diário. Se nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, como é a Terra, que ainda o mal predomina, e estamos num momento de transição planetária, no qual o nosso orbe passará a uma condição melhor, que é um mundo de regeneração, todos os dias são oportunidades de nós ampliarmos a nossa inteligência, e nós vamos ver que ela é ampla, os sentidos são muitos, né? Ampliar a nossa inteligência para que nós possamos, a cada dia, melhorando-nos, auxiliarmos os que estão em torno e melhorarmos a própria Terra. Porque a Terra é formada de nós, espíritos, que aqui estamos aportados. E é fundamental que nós trabalhemos em prol da melhora do nosso mundo íntimo e do nosso mundo mesmo, da nossa Terra, do nosso orbe, que foi sacudida nos últimos 2 anos e meio por uma pandemia. Um pequeno vírus nos fez nos conscientizar da necessidade de nós, em conjunto, unidos, atuarmos numa frente comum contra o mesmo vírus, que trouxe muita mortalidade, muita morbidade, né, muito adoecimento, e tem deixado muitas sequelas. E nós todos juntos estamos trabalhando em prol dessa melhoria. Então, isso é o uso da própria inteligência, desse atributo. O que a Jo Andrade e o Roosevelt Thiago traz para nós? Naquelas pessoas onde a inteligência ainda não está suficientemente desenvolvida, ela está presente da mesma forma, como a semente de insignificante proporção, mas onde já existe uma grande árvore com todas as propriedades, suas flores, suas folhas e seus frutos. Isso é muito interessante, que eles fazem a correlação da inteligência com uma semente. O que quer dizer a semente? O que representa a semente para nós? Na semente, por menor que ela seja, ela contém em si os germens de uma árvore adulta, com suas flores, suas folhas e seus frutos. Ela tem a potencialidade. Nós vamos ver que a inteligência tem a mesma característica. Ela pode estar, muitas vezes, adormecida em algumas encarnações, em alguns momentos da encarnação. Quando nós saímos da mão do Criador, simples e ignorantes, nas primeiras encarnações, às vezes em orbes ainda primitivos, a nossa inteligência ainda é muito restrita. E restrita às questões da satisfação da própria vida material. E aí, eles colocam, enquanto não houver clima favorável para que a semente prossiga seu caminho em direção ao crescimento, seu conteúdo continua existindo dentro dela. E acreditar que somos inteligentes é fundamental e muito importante. Acreditar que temos essa potencialidade para não desistirmos diante dos primeiros obstáculos que muitas vezes a vida pode trazer para nós. E é interessante essa questão do clima favorável, que quando a gente olha na história, tem sementes que ficam dezenas, centenas ou milhares de anos com a sua potencialidade adormecida antes de vir a realmente dar a árvore adulta. A semente mais antiga, né, que plantada, conseguiu trazer, né, à vida uma planta adulta,
tem 2.000 anos. A experiência de maior longevidade era na China, há 700 anos. Só que já tem, desde 2015, mais ou menos, fizeram uma outra experiência com algumas sementes de palmeiras que foram encontradas em Israel, no deserto. E viram, né, através daquele radiocarbono, né, aquela experiência de radiocarbono, eles conseguiram ver a idade da semente, e a semente tinha 2.000 anos. E é muito interessante que a gente vai ver que essa correlação que eles fazem, que os autores fazem com a inteligência é muito oportuna, para que a gente possa entender que em nós há uma potencialidade que pode auxiliar-nos a resolver as nossas dificuldades, a trabalhar as nossas dificuldades no nosso dia a dia. E eles colocam, né, os autores, que o grande obstáculo para esse desenvolvimento da inteligência é o fato de nós acreditarmos que ela, a inteligência, fosse subproduto da educação, ou seja, somente os que tiveram oportunidade de estudo teriam esse privilégio. Então, é confundirmos inteligência com instrução. Não é só instrução. Tem pessoas que muitas vezes, eles até comentam no livro, que às vezes as pessoas são simples, de pouco conhecimento intelectual, mas têm uma qualidade de vida e vivem com tanta assertividade muito mais do que muitos que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, que não é isso que vai nos fazer mais ou menos felizes, com maior ou menor qualidade de vida. É a utilização dessa inteligência para os propósitos e objetivos a que viemos aportar aqui na Terra. E a inteligência tem a sede no espírito. E o cérebro é simplesmente um instrumento de aprendizado. Porque nós, espíritos encarnados, somos espírito, temos um perispírito, que é um intermediário, e aportamos no corpo físico. Então, somos espírito, perispírito e corpo físico, nessa vida encarnada. Para que este espírito atue sobre o corpo, ele precisa de um intermediário energético, que é o nosso perispírito. Então, a inteligência tem sede no espírito. Então, é algo que nunca, como o espírito é imortal, o corpo morre, o perispírito, como vestimenta do espírito, leva matrizado em si todo o aprendizado que ele tem naquela existência, ele leva junto consigo, espírito que é. Então, nada se perde. Então, nada que nós vivemos, que nós aprendemos, que nós superamos durante uma existência é perdida após a morte do corpo físico. Nada. Então, vai com o espírito. Tudo. Tudo que ele tem, todas essas experiências que ele vive. Todo e qualquer aprendizado passa a fazer parte do seu patrimônio pessoal. O espírito, ele evolui para ele sair da mão do Criador, simples, chegar à perfeição e passar por essas múltiplas existências, né, através da reencarnação, em múltiplas vivências, em condições as mais diversas possíveis. Nós levamos conosco esse patrimônio pessoal. Então, nós nunca perdemos o que aprendemos. Quando o espírito renasce, aí eles falam de uma condição interessante, que às vezes é uma pergunta de cada um de nós. E quando o espírito renasce com uma limitação no cérebro, ou seja, na máquina, né? Vocês viram que o cérebro é simplesmente a máquina que nos possibilita, através do sistema nervoso, né, tanto percebermos o meio ambiente, quanto passarmos, né, darmos o comando do espírito para esse corpo físico.
que lhe impede de pensar claramente ou de ter algumas funções controladas por ele, o espírito não deixa de aprender, apenas não consegue exteriorizar o que desenvolveu. Mas lições específicas são armazenadas no espírito. Então, o que eles querem falar? Que muitas vezes há pessoas que nascem com limitações do cérebro, mas o espírito continua ali, com toda a sua inteligência. Ele só está sendo impedido, ele não está sendo impedido de crescer, de desenvolver, de melhorar. Ele está sendo impedido de, através do corpo deficitário, exteriorizar aquilo que ele aprendeu ou aquilo que ele sente. Mas não é à toa que numa existência nós nascemos com limitações, sejam físicas, sejam, né, sejam muitas vezes físicas ou mentais. Não é um mero acaso, uma lei de causa e efeito, de ação e reação, reage por trás disso. E é muito interessante as questões que o Livro dos Espíritos nos traz sobre isso. Pode-se deduzir, né, a questão 370, pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? Então, o corpo influencia nisso? Olha a resposta dos benfeitores. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Então, o espírito com alguma debilidade, alguma deficiência moral, que precisa de ser burilada naquela vida, traz uma dificuldade perispiritual, que vai ser plasmada, que vai ser impregnada neste corpo físico, e o órgão vai ter limitações. Não é o órgão limitado que limita o espírito. Na realidade, ele é limitado ali por uma condição necessária de aprendizado. Mas é ele que comanda, é ele que comandou esse perispírito para trazer essa dificuldade. Para fazer com que essa dificuldade se fosse impregnada naquele corpo físico, trazendo ele alguma dificuldade, alguma deficiência, mas para um aprendizado fundamental para o seu crescimento. E a questão 371, ele pergunta, então, Kardec pergunta aos benfeitores, então, as pessoas com essa deficiência física, que eram chamados na época de cretinos ou idiotas, têm uma alma de natureza inferior, né, inclusive com uma inteligência menor? Ele fala, não, absolutamente não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligentes do que pensais. Interessante, né? E que sofre a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Vamos dar uma ideia. Às vezes, se a pessoa ela tem numa vida, ela utilizou a inteligência de forma equivocada. Às vezes, ela utilizou a inteligência de uma forma equivocada. Para que ela possa ter um aprendizado maior, muitas vezes ela mesma escolhe, naquela outra vida, em algumas outras condições, com algumas limitações, ter o corpo físico com debilidade, para que outros aprendizados se façam, mas que a inteligência não possa ser utilizada de forma equivocada. Aí ela, muitas vezes, traz em si a insuficiência, traz em si a sua dificuldade, mas não perdeu em tempo algum a inteligência. Nós vamos ver para frente, em algumas falas da Joana de Ângeles, do ser consciente, nós vamos ver a importância de nós termos essa visão da inteligência como um todo, e como nós nunca
nunca perdemos essa condição. Pelo contrário, nós estamos sempre em desenvolvimento. Então, todas as condições que nós recebermos durante a vida física, ela é extremamente importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E aí é o que eles colocam. Crendo que todos somos inteligentes, além de nos colocar em condição de igualdade, nos tira da situação de vítima da vida. Ninguém é vítima da vida. Projetando-nos na coleta dos resultados do que produzimos pela lei de ação e reação. Então, ninguém é vítima da vida. Muitas vezes, se nós recebemos um corpo físico nessa vida, com algumas limitações, que às vezes vai dificultar a utilização desse potencial inteligente, nós estamos vivenciando uma reação de uma ação que foi anterior. Porque se Deus é justo, ele é misericordioso, mas ele é acima de tudo justo. E se ele pretende com todos nós levar-nos à perfeição, é sinal que aquela contingência de vida, aquele momento, ele é importante para o crescimento e para a evolução de cada um de nós. Além de tudo, não é só para o espírito, para todos que estão em torno dele, nós sabemos a rede de apoio que precisa de ter uma família que traz uma criança com alguma deficiência, com alguma debilidade, né? Que depois vai se tornar um jovem, depois um adulto, às vezes até um idoso, com as dificuldades. Então, nós vamos vendo que nós todos trazemos o potencial da inteligência, que nem sempre vai se manifestar da mesma forma em todos os momentos, né, dessa vida espiritual. A inteligência é determinante para o cumprimento de nossas atividades, assim como para a qualidade de vida, condição fundamental para uma existência saudável e promissora. E nós temos que pensar nisso, porque nós estamos cada dia mais aumentando a nossa possibilidade de vida, né? Nós estamos, a expectativa de vida está cada dia mais longeva, né? Nós estamos vivendo cada vez mais. E temos tido uma vida saudável e promissora, com qualidade de vida. E é interessante, porque olha que os autores colocam. Saber como conduzir a própria vida com qualidade é sinal de inteligência. Porque às vezes temos até recursos materiais, mas vivemos uma vida puramente material, muitas vezes vivemos uma vida com abusos, às vezes nas viciações, sejam lícitas ou ilícitas. E isso é uma existência saudável e promissora? Muitas vezes perdemos a capacitação até de trabalho, de auxiliarmos aos demais, a família, aqueles que estão no trabalho, ou a comunidade no qual nós estamos inseridos. Então, é interessante nós começarmos a pensar essa inteligência de uma forma mais global, que é o que nós vamos vendo aqui, né? E inteligência relacionando com qualidade de vida e com felicidade. Porque se nós perguntarmos qual é o objetivo de todos nós, não é sermos felizes? Todos nós não buscamos a felicidade? E às vezes a gente fala, minha felicidade vai ser quando eu encontrar uma pessoa que tem a ver comigo e me casar. Aí quando a gente casa, a minha felicidade vai ser quando nós tivermos filhos. Quando nós conseguirmos comprar uma casa melhor. Quando nós conseguirmos fazer os nossos filhos estudarem, fazer os nossos filhos formarem, fazer os nossos filhos trabalharem, e assim vai. E nós vamos buscando, e na realidade, a felicidade é uma satisfação íntima de cada um de nós. Muitas vezes, naquela condição, com aquelas dificuldades, a felicidade se faz ali, se nós assim a buscarmos.
a felicidade é uma busca natural de todos. Faz parte, todos nós queremos ser felizes. E a inteligência é um dos elementos para nós atingirmos essa felicidade. E eles falam que, lembrando de que todos possuímos a inteligência, porque somos o princípio inteligente do universo, a chance será maior daqueles que melhor desenvolverem a inteligência. Mas como é que nós vamos desenvolver essa inteligência? Olha o que eles colocam para nós, né? Os itens que eles nos fazem refletir. A inteligência se desenvolve por muitos meios. Primeiro, na solução de problemas. E, às vezes, é tão interessante que, às vezes, o que nós queremos na nossa vida? Fugir dos problemas. Às vezes, a gente acha que mudando de casa, mudando de emprego, mudando de cônjuge, mudando de alguma coisa, de profissão, nós vamos conseguir a felicidade, nós vamos conseguir a paz, nós vamos conseguir a tranquilidade. Mas o que as pesquisas demonstram? Que a inteligência vai ser desenvolvida na solução dos problemas. Então, nós temos que buscar recursos para resolvermos a questão, que nem sempre vai ser resolvida do jeito que nós achamos melhor. Às vezes é do jeito que a situação consiga o mínimo de paz para todos que estão ali. E os benfeitores dizem que muitas vezes, né, quando o problema não tem solução, a solução é o problema. Porque é o problema que muitas vezes vai nos levar a esse desenvolvimento da inteligência para buscarmos a situação a mais harmoniosa possível junto a todos aqueles que estão conosco. Às vezes é o melhor que nós conseguimos ali. E eles colocam não só na solução dos problemas, na transposição do obstáculo. Às vezes encontramos um obstáculo à frente e não fazemos como o rio. É interessante, né? Os benfeitores também têm essa imagem que eu acho muito oportuna. Quando o rio encontra um obstáculo, o que ele faz? Ele avoluma suas águas para transpor o obstáculo. Assim também nós devemos fazer. E para nós, o que significa isso? O que significa avolumar as nossas águas? É buscar amparo, buscar auxílio, muitas vezes dos benfeitores espirituais, através de uma prece, através de uma leitura edificante, através dos que estão em torno de nós, através dos profissionais que podem nos auxiliar. Às vezes, para transpor o obstáculo, nós precisamos de psicólogos, de médicos, de terapeutas, de amigos, de círculo de amizade, rede de apoio. Os obstáculos, às vezes, são muitos, obstáculos de dificuldades que nós podemos ter no nosso dia a dia. Né? Filhos pequenos, prole numerosa, às vezes alguma criança com alguma deformidade, alguma deficiência, alguma dificuldade, tudo. Né? Às vezes uma dificuldade no estudo, no trabalho. Nós temos que buscar transpor os obstáculos. E isso desenvolve a nossa inteligência. E nós vamos ver aqui que eles falam também na observação da arte. Então, já passa para a área mais afetiva, de observação, de cuidado, de filosofia, de entendimento, de uma arte mais ampla, de uma visão mais ampla. Isso também desenvolve a inteligência. Dedicar-se às ciências, a leitura que amplia o nosso mundo. Pela leitura, nós viajamos no desenvolvimento da escrita. Então, assim, há várias maneiras de nós desenvolvermos a nossa inteligência. E é muito interessante que, diante das adversidades e provas, desafie-se a encontrar soluções e respostas para as indagações da vida. Esse é um bom caminho de desenvolvimento da inteligência. Então, encontrar soluções e respostas para as indagações da vida faz parte da existência. Nós não viemos aqui a recreio. Nós viemos aqui para crescer, para evoluir.
intelectual e moralmente. Então, todas as situações nas quais nós somos colocados, elas são fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa melhoria, e assim, progressivamente, nós vamos trabalhando essa inteligência nata, atributo natural, em cada um de nós. A palavra inteligência, em sua aplicação ampla, representa todos os processos íntimos de ser do espírito. Então, como é que eles colocam? Eles colocam vários verbos para nós entendermos o que é essa inteligência. Escolher, decidir, entender, agir, pensar, sentir, raciocinar, memorizar, criar ideias e assim por diante. São aspectos ou funções dessa inteligência ou maneiras de que ela se serve para manifestar-se. Então, isso tudo, escolher diante da vida qual caminho a seguir. Decidir o que é melhor para nós e para aqueles que estão conosco. Porque nós somos seres gregários por excelência, somos seres sociais por excelência. Entender é inteligência. Compreender, ouvir, compreender as diferenças. Mas não só isso, agir, atuar, pensar, sentir, raciocinar, usar a razão e o raciocínio no entendimento do momento, da situação. O que a gente pensa muito que seria memorizar, criar ideias, né? E aquela pessoa ela é muito criativa. Mas todos nós podemos ser criativos. E todos nós podemos receber, sim, inspirações até dos benfeitores espirituais, se com eles estivermos sintonizados. E escolher o quê? O que é escolher com inteligência? Quando eu me fiz essa pergunta, eu fui lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, e lembrei da frase do Mestre Jesus. Escolham a porta estreita, pois a porta larga é a porta da perdição. Porque a gente foge muito da porta estreita. O que é a porta estreita? São muitas vezes as dificuldades, as limitações que nós temos durante a vida. Às vezes o caminho mais fácil de ter, vamos supor, o meu objetivo é ter recursos materiais. Qual que é o caminho mais fácil? Muitas vezes é o dinheiro fácil ou a corrupção. O desvio do que não é meu. Qual que é a porta estreita? O trabalho perseverante, a luta, o crescimento, né, que vai me levar a um crescimento. A porta estreita, ela é estreita no início. Então, ela traz limitações, dificuldades, mas depois ela se alarga e se amplia. A porta larga é o contrário. No início é só facilidade. Depois da corrupção, com que nós vamos haver? Nós vamos haver com as leis, porque a corrupção é contra as leis materiais, as leis humanas. Não precisamos chegar nem nas leis espirituais, nas leis divinas. Ela é contra as leis humanas, porque já é uma questão de direito, você não pode tirar do outro aquilo que é dele, não é seu, você não pode usurpar o que não é seu. Então, ela, de início, ela é larga, traz facilidades, mas depois você vai se haver com as leis. Muitas vezes até, né, ser encarcerado, sofrer penas. E Jesus coloca isso muito claro, essa é a porta da perdição. Então, escolher com inteligência, utilizar a inteligência para as escolhas, é muitas vezes as lutas da própria existência. E para nós pensarmos, agora, nesse momento do estudo, para nós pensarmos o que é um homem inteligente, nós vamos buscar, lá no livro Ser Consciente, da Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco,
o primeiro capítulo, ela tem um item que chama o homem psicológico maduro, que é o homem inteligente, que é o homem que já está trabalhando em si o seu ser consciente para atingir a felicidade. E ela coloca que, ao atingir a idade adulta, o homem deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e desafios existenciais. Quando é que nós sabemos que alguém saiu da adolescência e entrou na fase adulta? Né? Trocando assim, né? Colocando de forma bem simples, é quando ele realmente consegue responder às suas questões, as questões que a vida, os desafios existenciais que a vida lhe traz. Então, ele assume as suas responsabilidades. Aí tem pessoa, isso não quer dizer que, cronologicamente, a partir de uma certa idade, a partir de quê? 20 anos? Antigamente, com 20 anos, as pessoas já tinham uma vida até mais organizada. Hoje está ficando cada vez mais tarde a saída da adolescência, a entrada na fase adulta, de assumir as responsabilidades de pagar as próprias contas, organizar a própria vida e assumir e enfrentar todos os seus desafios existenciais. Então, não quer dizer, isso não tem a ver com a fase cronológica em que nós nos encontramos, mas sim com a fase de responsabilidade que nós assumimos diante dos desafios da existência. Aí ela vai trazer para nós quais são as fases para chegarmos a esse amadurecimento, a esse desenvolvimento da inteligência. Aí ela fala para nós que a primeira fase que nós devemos trabalhar é a maturidade afetiva. Quando o ser deixa de ser captativo por fenômeno atávico para tornar-se ablativo, que é a fatalidade do processo no qual se encontra. Ou seja, o que é maturidade afetiva? Quando nós deixamos de só querer para nós e já conseguimos nos doar ao outro. Isso é amadurecimento afetivo. Olha o que o espírito Joana de Anjos nos coloca. Da posição egoísta, profundamente perturbadora, surge a necessidade de crescer e ampliar o círculo de amigos, na sua condição de animal gregário, surgindo as primeiras expressões do amor. Então, o ser humano, inicialmente, ele é egoísta. Ele pensa em si, quer resolver as suas próprias dificuldades. E isso é interessante que, cronologicamente, a gente consegue perceber até na criança. A criança, nos seus primórdios, ela é egoísta. Ela quer tudo para si. O mundo gira em torno dela. Ela quer tudo para si. A partir do momento que ela vai crescendo e amadurecendo, surge nela a necessidade de ampliar o círculo de amigos. O ser humano, ele é social e gregário por excelência. Né? Inclusive, tem uma lei de sociedade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Uma das leis é a lei social, que coloca que Deus não deu ao homem a palavra à toa, para que ele pudesse se comunicar e estar com outros. Então, o círculo de amigos começam a ampliar e surgem as primeiras expressões de amor. Porque Jesus nos convidou a amar a Deus sobre todas as coisas, entendendo a vida. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o auto-amor e o amor ao próximo. São sementes deste amor maior com o qual fomos criados por Deus. Então, se nós somos ainda egoístas, estamos ainda imaturos. Estamos no início do nosso crescimento. Quem aspira por ser amado, olha o que a Joana de Ângeles nos traz. Mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica infantil, coercitiva, ególatra. Então, só no ego. No amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se.
Então, se nós estamos numa condição em que nós queremos ser amados o tempo todo, por todos, aceitos e amados por todos que estão em torno de nós, nós estamos na imaturidade, ainda presos à fase psicológica infantil. Porque quem ama de verdade sai, não quer ser amado. Ele ama. Para ele basta amar o outro. O ser amado vai ser uma consequência, mas ele não se importa com isso, ele se importa com o que ele faz, não com o que ele recebe. Então, isso é desenvolvimento da própria inteligência. Primeiro é o amadurecimento afetivo. Depois, o próximo passo é o amadurecimento mental, intelectual, que é a confusão que nós fazemos da inteligência simplesmente com a questão da instrução e da aquisição de conhecimento. Aqui ele fala que é parte, ela fala que é parte da inteligência, é parte do amadurecimento. É uma fase, é o outro passo. Graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Olha que profundo o que o Espírito Joana de Ângeles nos traz. Que o amadurecimento afetivo inicia, depois o amadurecimento é mental, mas esse amadurecimento mental de aquisição de conhecimentos, da intelectualidade, na realidade, ela não é só de conteúdo, mas ela também é do significado. E nós compreendemos, paramos para pensar que temos um Deus que nos criou todos iguais, com potencialidades para todos chegarmos à perfeição, todos chegaremos à condição que Jesus, como o Espírito puro, o único Espírito puro, né, que esteve entre nós, na condição de Jesus, para chegarmos na condição de Jesus, todos nós trazemos em nós essa potencialidade. Um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que nos dá quantas chances forem necessárias para que esse crescimento se faça. Todos, mas todos vão chegar à perfeição, até aqueles que hoje são criminosos cruéis muitas vezes, são pessoas corruptas, todos chegaremos, independente dessa trajetória dos caminhos que nós escolhermos, todos nós chegaremos à perfeição, porque Deus é justo e dá a todos nós a possibilidade desse crescimento. E a vida é rica de significados, e nós estamos lendo as linhas e as entrelinhas da vida. E ela coloca o seu sentido é a imortalidade. Se nós estamos aqui aprendendo que somos seres imortais, a caminho da evolução, vivemos enquanto imortais, vivemos enquanto espíritos. Então, é importante nós começarmos a refletir o que temos feito com a nossa inteligência, apesar de muitas vezes termos cursos e títulos. Mas isso tem servido para eu viver melhor? Então, precisamos de colocar a questão mental, o desenvolvimento, o amadurecimento, a inteligência intelectual, também em conjunto com a afetiva. Vamos pensando. E a Joana de Ângeles coloca para nós que não é só pensar, não é só aprender, é pensar corretamente. Essa é uma meta elevada, essa é o grande objetivo da vida. Que às vezes conhecemos, às vezes temos conhecimentos, por exemplo, das leis, mas não as seguimos. Isso é pensar corretamente. Sabemos ali tem uma placa, né, uma placa de trânsito que fala que é proibido aquele sentido. Mas é meio quarteirão para eu entrar naquela garagem. Eu posso causar um atropelamento, eu posso causar um acidente, eu posso causar muitas coisas. Motivo há para que aquela via tenha uma mão única. E por que eu vou burlar? Mas eu tenho que dar a volta. Vamos dar a volta. Esse é o objetivo.
da vida, é entendermos os sinais que a vida está nos trazendo. Às vezes, sabemos, somos conhecedores das leis, mas queremos burlá-las para facilitar a vida para nós. E a Joana de Anjos coloca, pensar corretamente é uma meta elevada, porque nem todo ato de pensar corretamente o é. Faça a interferência dos desejos e supostas necessidades. Olha aí, deseja, mas eu desejo, eu sei que isso deve ser feito dessa forma, mas eu desejo mais rápido, uma facilidade maior. Aí eu preciso de tempo, eu preciso correr, eu preciso chegar mais rápido, eu não tenho. Temos que ter esse tempo, temos que calcular esse tempo para que ele seja cumprido. Assim, a concentração nos objetivos ideais, distinguidos dos imaginados, leva à correção do pensamento. Então, pensamento correto. Olha, objetivos ideais. Quais são os objetivos ideais? Nós vimos que é o desenvolvimento da área intelectual e moral. Esses são os objetivos ideais da vida. Distinguido dos imaginados, que achamos que nós somos diferentes do outro e com mais direitos. E nós sabemos que temos direitos e temos deveres. Isso faz parte da vida. Então, por isso, lá na década de 90, surgiu a inteligência emocional. O psicólogo Daniel Goleman trouxe para nós a inteligência emocional, porque as pessoas estavam muito ligadas à inteligência intelectual, de ampliar cada vez mais os títulos. Mas o que é inteligência emocional? Capacidade de uma pessoa gerenciar seus sentimentos de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz e traga uma vida boa, porque não resolve. Nós temos muitos conhecimentos, nós temos, às vezes, titulações, as mais diversas, mas não conseguimos ser felizes, não conseguimos uma paz íntima. E o psicólogo coloca para nós, né, o Daniel Goleman, que o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Então, ele faz essa correlação que a Joana nos coloca entre o desenvolvimento afetivo, amadurecimento afetivo, e o amadurecimento intelectual. Então, nós temos que fazer essa ligação, essa ponte. E ela coloca para nós, a Joana de Anjos, para que ocorra o amadurecimento, se torna indispensável pensar, exercitando a mente, ampliando-lhe a capacidade de discernir. Porque ela tem que nos ajudar, os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos, eles têm que nos ajudar a decidir com discernimento. Então, após o amadurecimento afetivo, mental ou intelectual, logo se faz a necessidade do amadurecimento moral, que no amadurecimento moral é responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas, porque nós temos que nos tornar cada vez melhores, não só mais intelectualizados, mas melhores. E aí, ela nos traz o que é fundamental. A escala de valores, quando nós trazemos amadurecimento moral, a escala de valores rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras. Por quê? Porque as nossas escolhas vão se apoiar nos códigos de ética universal, ancestral e perene. Então, é um código de ética para todos. Há um código de ética para todos. Tem coisas que nós podemos até fazer, mas não devemos. Desculpa. Mas nós precisamos, mas é fundamental que nós observemos os códigos de ética universal. Que hora que ela coloca? Tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo, compreendendo-se que o limite da própria liberdade começa na fronteira do direito alheio, nunca aspirando para si o que não gostaria de receber de outro. Onde acaba a nossa liberdade? Onde começa a do próximo. Isso é amadurecimento.
Isso é crescimento, isso é melhoria. Então, após o amadurecimento afetivo, quando nós vamos descobrindo como amar, né? Depois, o mental, com a aquisição dos conhecimentos. Depois, o moral, onde nós descobrimos a ética, para que nós possamos ver que a nossa liberdade termina onde começa no próximo. E aí, uma vez vencido todas essas etapas, aonde que nós chegamos? A maturidade social, a nossa vivência no grupo. Ela fala que, vencida todas essas etapas, a maturidade social surge naturalmente. Por quê? Autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico, esse psicológico maduro, torna-se, olha o que é uma pessoa madura atuando num grupo social. Harmônico no grupo, aglutinador, compreensivo, líder natural, proporcionando bem-estar na sua volta e alegria de viver. E aí, como é que ela termina para nós esse item que nós gostaríamos de trazer para a nossa reflexão final? Quem lograr a sua consciência individual e passar por todo esse amadurecimento, ou seja, desenvolvimento dessa potencialidade inteligente que nós trazemos em nós, supera a violência. Então, não se mata e nem mata o próximo e nem lesa quem quer que seja. Supera a separatividade. Ele é agregador e afetuoso, racional, integra o grupo social, promovendo-o e desenvolvendo-se cada vez mais rico de compreensão, fraternidade, amor e paz. Então, o que nós percebemos aí? Que o indivíduo maduro, psicologicamente, passou por todas essas fases do amadurecimento, integra o grupo social, o auxilia e se desenvolve com essa convivência. Isso é realmente o uso da inteligência para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. E nós percebemos, com todos esses conhecimentos, a importância de nós, todos os dias da nossa vida, trabalharmos esse potencial de inteligência que nós trazemos em nós. Que nós vimos abrange a afetividade, o emocional, o moral e também o intelectual. Então, que todas essas reflexões sejam importantes para que nós possamos não perder tempo, estarmos todos os dias voltados no aproveitamento máximo da percepção do que está acontecendo em torno de nós e da melhor forma de nós vivenciarmos essa inteligência, para alcançarmos esse objetivo de nos tornarmos cada dia melhores, cada dia mais perfeitos e mais felizes. Agradeço a todos pela oportunidade e espero que juntos possamos ter aprendido um pouco mais de como enfrentar as lutas da vida de forma tranquila, em equilíbrio, usando esses potenciais que todos temos. Agradeço a oportunidade.